Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de desenvolvimento para dispositivos móveis da ST-UFRN. Vamos dar continuidade aqui com o nosso aplicativo que simula o feed do Instagram. Nós temos aqui a rolagem do feed, nós temos a rolagem dos stories. Os nossos dados eles estão fixos, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu componente stories criado para implementar a rolagem aqui, a renderização dessas imagens, a gente vê que os dados que nós criamos eles estão fixos. Nós criamos um array aqui e informamos quais são os dados e utilizamos imagens que estão salvas localmente, né? Por exemplo, pernalonga.png ele está salvo aqui na nossa aplicação. E eu comentei também nas aulas anteriores que nós iremos agora, ao invés de utilizar dados fixos, ou seja, dados que estão hard-coded na nossa aplicação, nós vamos obter esses dados da internet, tá? Mas antes de obter esses dados da internet, eu preciso fazer um breve resumo aqui sobre o web e sobre o nascimento da web, sobre os principais protocolos envolvidos aí quando a gente está acessando a internet. Então vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a World Wide Web, tá? Principalmente aqui falando sobre o protocolo HTTP e a linguagem HTML. Então, www é uma abreviação para World Wide Web, foi idealizado em 1989 pelo pesquisador inglês Tim Berners-Lee. E essa www ela se baseia em duas principais ferramentas que atualmente são largamente utilizadas aí na internet. Sempre que nós acessamos algum site, a gente está usando aí essas duas ferramentas, que são o que? São o protocolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, e a linguagem HTML, que significa Hypertext Markup Language, tá? Então, quando nós acessamos algum site, nós estamos utilizando aí, sem saber, né, um leigo, mas um profissional de TI sabe, né? Mas um leigo ele não sabe que essas duas ferramentas estão sendo aí utilizadas pelo navegador. Então, a linguagem HTML ela é utilizada para a criação de websites, ou seja, quando você acessa um site, você vê um visual do site, esse visual ele foi da página, ele foi implementado usando a linguagem HTML, tá? Então, o que os navegadores ou browsers eles fazem é a leitura. Eles recebem documentos HTML obtidos de um servidor web e renderizam o resultado na janela do navegador. Então aqui a gente tem a página da UFRN, eu vou até abrir aqui, digitar aqui ufrn.br. Quando eu digitei, veio aqui a página da UFRN e aqui por trás tem código HTML, né? Por exemplo, se eu apertar Ctrl U, eu consigo ver o código HTML associado aqui a essa página da UFRN, tá? Ele está aqui todo em linha. Provavelmente não é feito puramente em HTML, deve existir alguma outra linguagem aí, como o React, que foi feita, alguma linguagem single page application, que permite aplicar a renderização da página através de JavaScript, como o React ou Angular. Mas a base do documento é HTML, sempre vai ser HTML, tá? Porque a web se baseia na transferência de documentos HTML. E associados a esses documentos HTML podem ter imagens, podem ter documentos JavaScript, que pode ser uma aplicação React, pode ser uma aplicação Angular, Vue e muitos outros tipos de documentos, tá? Mas a base sempre vai ser um documento HTML quando a gente está acessando um site. Então tá aqui, a gente acessou o site da UFRN, pegou um navegador web, a gente usou o protocolo HTTP, tá?
nós usamos o protocolo HTTP quando a gente acessa aqui, a gente está usando o protocolo HTTP, tá até aqui, ó, HTTP, para pegar essa página web, e quando o browser recebe a página web, ele renderiza o resultado na tela do navegador, tá? Na janela aqui do navegador. Então, pessoal, quando a gente faz aqui, quando a gente faz um acesso HTTP aqui, o que a gente está fazendo é desse tipo aqui, né? Quando a gente vem aqui e digita o endereço de um site aqui na barra do navegador, o que a gente está fazendo é mandar uma mensagem do tipo GET no endereço, no caso frn.br, para o servidor web da UFRN, né? Essa mensagem ela vai chegar no servidor web da UFRN, o servidor web vai identificar essa mensagem e vai retornar a página HTML, que no caso é essa página que a gente vê aqui, tá? Então, existem 4 principais mensagens no protocolo HTTP. Então, a primeira que a gente viu é a GET, né? Que a gente envia aqui para pedir documentos HTML e receber eles. Mas existem outros também, existe a requisição do tipo POST, a requisição do tipo PUT e DELETE. Eu não vou entrar em detalhes nessas 3 agora, tá? Vou me concentrar nessa daqui, que é o que vai ser importante para o nosso próximo vídeo, tá? Então vamos nos concentrar aqui nas mensagens do tipo GET. Que, relembrando, são mensagens que nós enviamos para um servidor web e ele retorna para a gente alguma página HTML ou algum outro conteúdo, tá? Não necessariamente pode ser uma página HTML, pode ser um texto, pode ser um JSON, pode ser uma imagem, tá? Pode ser qualquer elemento aí, qualquer hypermedia, né? Usada aí suportada pelo HTML. As mensagens HTTP também elas são muito utilizadas por aplicativos móveis, tá, pessoal? Então os aplicativos móveis eles também podem se comunicar com web servers e realizar requisições HTTP, tá? Então, da mesma forma que um browser consegue estabelecer um contato, uma conexão com o servidor web e pedir um documento HTML, pedir um JSON, pedir uma imagem, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e digitar mobile sct barra imagens barra pernalonga.png, tá? Então eu peguei aqui uma imagem lá, meu navegador mandou a mensagem do tipo GET nessa imagem aqui e o navegador me mandou a imagem, tá? Então, da mesma forma que o navegador pode estabelecer esse contato aqui com o servidor web, os nossos aplicativos móveis eles também podem estabelecer esse mesmo tipo de conexão e fazer requisições HTTP para que um servidor envie algum conteúdo, seja ele uma página HTML, seja ele uma imagem, como que a gente viu aqui, ou até mesmo dados, né? Isso aqui é um JSON que representa os nossos stories, né? Então eu estou acessando aqui o endereço mobile.sct.frn.br 2.3000, ou seja, eu estou acessando um serviço que está sendo executado na porta 3000 e eu estou acessando aqui a rota stories e aí está me retornando aqui um documento JSON, tá? Eu posso até salvar esse documento JSON aqui, já está até aqui salvo como stories. Vou abrir aqui os meus stories, ó. Aqui são os meus stories. Ó, esse documento JSON aqui, stories.json, foi o documento que eu recebi aqui pelo browser. Eu salvei, eu estou olhando aqui no Visual Studio Code. Ó como ele é parecido, tá? Com o que a gente tem aqui, ó. Com o que a gente tem salvo. Só que aqui está um pouco diferente nos stories. Ó. Stories a gente tem ID, nome usuário e IMG perfil usuário. E aqui no nossos stories a gente tem, nosso componente stories, a gente tem o nome ao invés de nome usuário, né? Tem SRC ao invés de image perfil URI, tá? Mas dá pra ver aqui que é muito parecido, né? Assim, o formato das coisas é um array, onde cada elemento do array é um objeto JavaScript, é um objeto, né? Aqui no caso, um objeto JSON.
mas é muito parecido, tá? Com o que a gente já tem. Então os aplicativos móveis eles podem se comunicar com os servidores para pegar os dados no formato JSON e poderem renderizar aqui os dados na nossa tela, tá? Então a gente vai começar fazendo isso no próximo vídeo. A gente vai estabelecer uma conexão com esse endereço aqui para a gente pegar esses dados, tá? Esse JSON aqui, e ao invés de usar esses stories que estão fixos e usar essas imagens que estão fixas, nós vamos nos conectar com o servidor, pegar esses dados e através deles obter esse mesmo resultado que nós temos aqui, tá? Então nós vamos eliminar os dados que estão fixos, porque é impossível uma aplicação armazenar todos os dados, né? A gente sabe que quanto mais a gente vai rolando os stories aqui, o feed, mais vai aparecendo coisa numa aplicação real, né? No Instagram real. Então não tem como ter todos os dados salvos aqui, todas as imagens salvas dentro do aplicativo, elas vão sendo obtidas à medida que a gente vai rolando a página, tá? E elas vão sendo renderizadas aqui à medida que elas vão sendo obtidas, tá? Então a gente fica por aqui nessa aula, porque na próxima aula nós vamos voltar aí já aprendendo a fazer essa requisição do tipo get para pegar aqui o nosso JSON e renderizar na nossa tela. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.